E aí, professor? Professor, não sei se o senhor escuta, mas tá sem áudio. Não estão conseguindo te ouvir. Agora tá. Ah, agora sim, show. Bom, é o seguinte, hoje a nossa aula vai ser sobre teoria do empuxo, tá? Eu vou apresentar a teoria e depois vou fazer alguns exercícios, tá? É a última aula antes da prova, tá? Essa, ou melhor, é a aula, a matéria da prova, da primeira prova. Eu não lembro se eu já combinei com vocês a prova. Dia 8, 18/5 ficou. Ah, já combinamos. Tá bom, então não vai precisar eu fazer isso de novo, tá? Ok? Eu não lembrava, Mas eu acho que o tá? senhor tinha falado, professor, que ia mandar hoje. Desculpe, eu não estou te escutando. O senhor não tinha falado que ia mandar hoje a prova? Ah, sim, eu disse que eu ia já compartilhar a prova com vocês. Ainda eu não consegui, tá? Mas eu vou já, eu faço a prova e já coloco para vocês, tá? Durante a semana eu faço, tá? É que eu tive algumas coisas que eu tive que fazer, tá? E daí não consegui concluir a prova. Mas até o final de semana tá a prova no sistema, tá? Ok? Bom, Beleza. beleza? Então tá. Então, vou começar então pela teoria do empuxo, então, tá? Tranquilo, tá, pessoal? Eu vou compartilho a tela, já compartilhei, tá? E nós vamos para a teoria do empuxo, que é a nossa aula de hoje. Bom, essa a teoria do empuxo, tá, pessoal? Teoria do empuxo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alguma coisa está acontecendo aqui com a minha mesa digitalizadora. Vamos ver o que ela está pensando aqui, né? Esses equipamentos, chega uma hora que eles têm vida própria, né?
Tô com um probleminha técnico aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bom, vamos para a teoria do empuxo, tá? Vamos para a teoria do empuxo. Vamos ver o que tem aqui que não está funcionando. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver aqui. Parece que agora deu. Agora deu. Bom, então, a teoria do empuxo, né? Ó, que é o que nós vamos ver hoje, né? Quando a gente fala na teoria do empuxo, a gente lembra de Arquimedes, tá? Arquimedes. Tá? É em torno de 300 antes de Cristo, tá? Ok? Ele pensou na teoria do empuxo, né? Ok? Bom, vamos reproduzir o que ele entendeu para nós, tá? Bom, primeiro as questões, a gente tem que aprender algumas questões básicas. A flutuação, né? O que é a flutuação? Tá? A força de flutuação é causada pelo aumento da pressão em um fluido com a profundidade mostrada nas figuras 01 e figura 02, dada pela expressão. A força de flutuação é a força na superfície inferior menos a força na superfície superior. Tá? Então, a força inferior é a densidade do fluido vezes G vezes S mais H vezes A. E a força superior é a densidade do fluido vezes G vezes S vezes A. Vamos ver na figura o que significa isso. Ah, então, nessa figura, né, o que nós temos? Ah, então, ó, tu tem uma superfície aqui, né? Ó, uma superfície, um bloco aqui, né? Uma placa aqui, né? Ó, tá certo? Que ela está submersa em um fluido, tá? Então, aqui você tem o nível, tem um fluido aqui, né? Isso aqui é fluido, ó. Tem um fluido aqui, tem um fluido, tem um fluido aqui, tá? E aí você tem uma placa aqui, ó. Tem uma placa. Tá? Tem uma placa aqui. Tá certo? Essa placa aqui. Que ela está submersa. Tá? É um bloco, uma placa plana, né? Uma placa plana, com espessura uniforme H submersa em um líquido paralela à superfície livre. Então, aqui
O fluido, essa parte aqui é a superfície livre, superfície livre, tá? E ela está submersa, né? Paralela à superfície livre, ou seja, ela é paralela a isso aqui, né? Como se eu tivesse aqui uma linha aqui, né? Ó, uma linha aqui, ó, e outra linha aqui, e elas são paralelas, né? Ó, paralelas, ok? São paralelas. De maneira que você tem aqui, ó, aqui essa distância é S, essa é H. Então, essa força aqui, ó, força superior, tá? Ó, é a densidade vezes a gravidade vezes S, né? Que é a distância aqui, né? Distância, S, vezes a área da superfície, tal. A área, essa área aqui, né? Essa área aqui, tá? Essa área aqui, tá? E, contrário, aqui tem uma força inferior sobre a superfície inferior, tá? Que é a densidade vezes G vezes S mais H, ou seja, tu tá somando isso aqui, né? Ok? Ó. Essa parte aqui é S mais H, tá? S mais H, tá? Ok? Bom, continuando. Bom, essa figura 2 aqui, tá? Figura 2. Então, você tem aqui, ó, um... O corpo está flutuante quando? Quando a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Então, fica essa parte que está abaixo da linha de superfície, né? Ó, da linha de superfície, tá? E a outra parte está acima, tá? Ó, acima. Isso ocorre porque a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, então ele fica flutuando. Quando, né? Então fica um corpo flutuante. Quando a densidade do corpo é igual à densidade do fluido, o corpo fica suspenso. E quando a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, o corpo fica afundado. Né? Então, é isso que está dizendo aqui na figura 2. Né? Um corpo sólido, solto em um fluido, afundará, flutuará ou permanecerá em repouso em algum ponto do fluido, dependendo de sua densidade com relação à densidade do fluido. É isso aí, tá? Ok? Bom, de maneiras que a força de flutuação, a força de flutuação, a força de flutuação é proporcional, é proporcional à densidade do fluido, ou seja, a força de flutuação é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume, tá? Vezes o volume. Conclusão, tá? Conclusão. Conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão 1 é que sobe a superfície do fluido e flutua quando a densidade do corpo é menor do que a densidade do fluido. Tá? Essa é a primeira conclusão. A segunda,
permanece em repouso em qualquer ponto do fluido quando sua densidade é igual à densidade do fluido. 3. Vai até o fundo quando sua densidade é maior do que a densidade do fluido. Tá? Bom, vamos para frente. Estabilidade é outro conceito que nós precisamos compreender aqui, né? O conceito de estabilidade. Tá? Uma aplicação importante do conceito de flutuação é a avaliação da estabilidade de corpos imersos e flutuantes, sem acessórios externos, conforme a figura 3. Essa figura aqui, né? Tá? Essa figura aqui. Essa figura aqui a estabilidade é facilmente entendida pela análise de uma bola no chão, tá? Então, ele é estável, né? Quando a bola está aqui, né? Veja, a tendência é ela vir e ficar aqui, né? Ela pode até se movimentar para lá e para cá, mas ela tende a ficar estável nesse ponto aqui, né? Tá? Agora, aqui ela é neutralmente estável, tá? Porque ela pode, qualquer movimento ir para cá, qualquer movimento ir para lá, tá? E aqui, instável, tá? Instável, por quê? Ela está numa situação de limite aqui, né? Ela pode ir para cá, tem uma possibilidade de vir para cá, e pode ter a possibilidade de vir para cá. Num pequeno, qualquer movimento, qualquer ação nessa bola, ela tem tendência a se deslocar ou para cá ou para lá, né? Tá? Ou para um lado ou para outro. Né? Então, é bem estável aqui, né? Bem estável. Tá? Dá para perceber aqui, né? Pela figura, né? Dá para ver pela figura. Tá ok? Bom, vamos ver aqui, né? Uma outra maneira de explicar isso aí, ó, de instabilidade, né? Ó, dá para ver aqui, ó. Ó, essa figura aqui é estável. Então, a figura 4 diz assim, ó, um corpo imerso, neutralmente flutuante, A, estável, se o centro de gravidade G estiver diretamente abaixo do centro de flutuação B do corpo. Então, o centro de gravidade, né, G, está abaixo do centro de flutuação. Então, esse aqui, ó, o B é o centro de flutuação, tal. E o G, o centro de gravidade. Centro de gravidade. Ok? Então, se ele estiver acima, o centro de flutuação estiver acima do centro de gravidade, ele é estável. Se coincidir o centro de gravidade com o centro de flutuação, ele é neutralmente estável. E se o centro de gravidade estiver acima do centro de flutuação, ele é instável. Tá? Então, é uma forma também de você definir essas duas questões aqui de estabilidade, neutralmente estável e instável. Bom, e a teoria do empuxo, então? Teoria do empuxo, então, o que nós compreendemos, então, pela teoria do empuxo?
Tá? Ó. Os mesmos princípios usados no cálculo das forças hidrostáticas sobre superfícies podem ser aplicados para calcular a força líquida de pressão sobre um corpo, completamente submerso ou flutuante. Os resultados são as duas leis do empuxo, descobertas por Arquimedes no século III a.C. O que ele descobriu lá? Há 300 anos antes de Cristo. Um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical igual ao peso do fluido que ele desloca. Igual ao peso do fluido que ele desloca. Tá? Um corpo flutuante desloca seu próprio peso no fluido. Seu próprio peso no fluido, né? Então, veja. Essa é a ideia, né? Desloca o próprio peso no fluido. E outra ideia é um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical igual ao peso do fluido. Então, essa que é a ideia, né? Igual ao peso do fluido, tá? Que ele desloca. Então, tem essas duas questões. Desloca seu próprio peso e é um empuxo, uma força vertical igual ao peso do fluido que ele desloca. São as duas regras da teoria do empuxo, tá? Ok? Bom, vamos continuando, então. Vamos para a próxima lâmina. Muito bem. Então, nessa lâmina aqui, ó, essas duas leis são facilmente deduzidas. Observando-se a figura 06, na figura, o corpo está entre uma superfície curva superior 1 e a outra superfície curva inferior 2. Né, ó. Então, ó, aqui tu tem uma superfície curva, ó, essa é a ideia aqui, ó. Uma superfície curva aqui, ó. E a outra superfície curva aqui, ó. A parte de baixo aqui, né, ó. Tá, ó. Então, essa rosinha aqui é a superfície 1. Então, tu tá tendo um esforço sobre essa superfície aqui, né, ó. Tá? Tá tendo um esforço sobre essa superfície. Tá? Tem um esforço sobre essa superfície aqui, ó. Superfície 1. Tá? Ok, ó. Então, essa parte aqui, rosinha, aqui, ó, tem uma força aqui, ó. Tá, ó. E a outra tem uma força aqui, ó. Tá, ó. Então, claro que vai ser uma menos a outra. É elementar isso aí, né, ó. Então, as forças sobre as superfícies curvas superior e inferior. Tá? Vamos continuar aqui. Bom, então vejamos. Temos que, né, ó, a força de empuxo é a força sobre a superfície vertical 2 menos a força vertical sobre a superfície 1. Tá? Ou seja, a força do empuxo é o peso do fluido acima da superfície 2, tá? E o peso do fluido acima da superfície 1. Na verdade, aqui é abaixo da superfície 2, né?
acima da superfície 2, tá certo. Superfície 2 menos a superfície 1, né? Tá certo. Ah, o peso do fluido, ou seja, acima daqui, ó, tu tem um esforço, tá? E o peso acima da superfície 1, né? Então, é essa aqui, né? Ó. Aí a diferença é a força de empuxo. Tá? A força de empuxo pode ser assim, o peso do fluido equivalente ao volume do corpo. Aquilo que o Arquimedes está dizendo lá nas duas leis dele, né? Ó. As duas leis que ele falou. Ó. Um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical igual ao peso do fluido que ele desloca. Então, se ele consegue deslocar, né? E o corpo flutuante desloca seu próprio peso no fluido em que flutua. Ou seja, ele desloca em volume o próprio peso dele. Ah, então, essa que é a questão do empuxo. Ah, que é o que está dito aqui nessas fórmulas, né? Tá? É o que está dito nas fórmulas. Bom, continuando. Alternativamente, a figura 07, podemos integrar as forças verticais que atuam sobre as camadas elementares verticais por meio do corpo imerso. Tá? Então, se você tivesse aqui, conseguisse enxergar aqui, né? Ó, conseguisse enxergar aqui. Ó, você vê aqui, ó, que você tem um corpo aqui em 3 dimensões, né? Ó. Ok? Ó, corpo em 3 dimensões. Então, ó, tu tem um elemento de área horizontal, DH, e tem um elemento de, aqui, ó, que é o... Então, tu vai ter um esforço sobre, né? E um esforço abaixo, né? Tem um esforço aqui, né? Ó. Tá, vamos dar uma limpadinha aqui, ó. Certo? Ó. Tem um esforço aqui, nessa superfície aqui, né? O elemento de área horizontal, DH, né? Ó. E aqui tu tem um esforço contrário aqui, né? Nessa superfície aqui, né? E aí tu tem uma altura aqui, né? Tá certo? Ah, então essa diferença aí, né? De cotas que você vai calcular, né? Ó. Bom, aí o que que fica para nós? Ou seja, o que que você vai ter aqui, ó? A força de empuxo é integral estendida ao corpo, da pressão 2 menos a pressão 1 vezes o diferencial de área, né? Ó. Tá? A força de empuxo é pressão vezes área. Tá? Ó. Então, aqui, ó, é a diferença aqui, o delta P aqui, ó, vezes a área. Tá? Delta P vezes a área. Tá? E o delta P é o peso específico de cada substância ou de cada fluido, vezes a variação de altura aqui, né? Então, naturalmente, aqui, ó, você tinha que a pressão era isso, então, ó, vai ficar o quê? Tu pode colocar o peso específico para fora aqui, né? Ó, tá, ó. Tu tem assim, ó, delta P é igual a pressão 2 menos pressão 1 igual a gama vezes delta Z. Tá? Ok? Bom, então vai ficar negativo, tá? Vai ficar negativo aqui porque você inverte aqui o Z2 menos Z1, tá? Então vai ficar negativo aqui, tá? Ok?
Bom, e isso é a força de empuxo. A equação obtida considera que o fluido em peso específico, que tem peso específico uniforme, tal. Então, é a primeira observação. Outra, a linha de ação da força de empuxo passa pelo centro de volume do corpo deslocado, tal. E o ponto no qual a força de empuxo atua é chamado de centro de empuxo. Centro de empuxo, tá? Bom, vamos lá. Vamos continuando aqui, né? Vamos continuando. Bom, então, vejamos. Bem, então, os corpos flutuantes são um caso especial. Apenas uma parte do corpo está submersa, com o restante acima da superfície livre. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Isso está ilustrado na figura 08, em que a parte sombreada é o volume deslocado. Então, tu está deslocando essa parte aqui, ó. Tal. E esse aqui despreza o ar deslocado acima, aqui em cima, tal. Só tu vai considerar o volume deslocado, que é a segunda lei que diz isso, né? Ó, de Arquimedes. Tal. É a segunda lei de Arquimedes. Segunda lei de Arquimedes. Tá? Segunda lei de Arquimedes. Bom, aí tu tem o volume deslocado, que é essa parte aqui toda. Ó, essa parte toda aqui é deslocada, ó. Esse é o volume deslocado, ó. Esse aqui que eu estou pintando, ó, para vocês aí, ó. Tá? Esse é o volume deslocado. E aqui é o peso do fluido. E aí, isso aqui é o peso do corpo. Tá? Então, a força de empuxo, que é a que diz a segunda lei de Arquimedes, é igual ao peso do corpo flutuante. Ou seja, é o peso específico do fluido multiplicado pelo volume deslocado. Tá? Que o volume deslocado é essa parte aqui que nós pintamos aqui, achurado aqui, tal. E isso para corpos flutuantes, que é um caso especial, né? Bom, continuando. Aqui nós já temos alguns exemplos aqui para fazer, tá? Para vocês, ó. Bom, nesse primeiro exemplo, aqui, tá, pessoal? 2.11 da página 85 do Frank, diz assim: um bloco de concreto pesa 445 quilogramas no ar e pesa apenas 267 newtons quando imerso em água doce, 9,802 newtons por metro cúbico, tá? Conforme figura E11. Qual é o peso específico médio do bloco? É o que está pedindo aqui para nós. Bom, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Então, partindo do esquema, né? Tem um diagrama de corpo livre aqui, né? Ó. Tem um diagrama de corpo livre. Então, o que que acontece aqui, ó?
Tem assim, ó, quando ele está no ar, ele pesa 445 newtons. Quando colocado na água, ele vai pesar 267. Ah, é isso que está dizendo ali, ó. Ok? Está dizendo aí que quando ele está na água, né? Quando ele está na água, eu gostaria que funcionasse aqui, tá? Quando ele está na água, né? Então, ele no ar, ele pesa 445. Quando ele é submerso, ele pesa na água, tá? Na água ele pesa 267. A diferença é a força de empuxo, tá? A diferença é a força de empuxo. Vamos ver, então, na sequência, como é que fica. Bom, ó. Tu vai pensar que o corpo está em equilíbrio aqui, né? Ó. O somatório das forças, né? Ó, para que o corpo esteja em equilíbrio, o somatório das forças, o somatório das forças tem que ser zero, né? Ó. Tá certo? Então, vejamos. Somatório das forças em Y, né? Porque tu está somando elas em Y. Tá? Ó. Então, tu tem aqui, ó, 267 newtons mais a força de empuxo menos 445 newtons. É lógico que aqui você vai dizer, ó, que a força de empuxo é igual a 445 newtons menos 267 newtons. Ok? O que dá essa diferença, que a força de empuxo é igual a 178 newtons. Como a força de empuxo é a densidade da água vezes o volume deslocado, tá? Então, o volume deslocado, que é o que nós estamos procurando, tá? É a força de empuxo dividido pela densidade da água. Tá? Pela densidade da água. Tá? Portanto, o volume deslocado, ó, vai ser o quê? 178 newtons dividido pela densidade da água, que é 9.802 newtons por metro cúbico, conforme nós temos aqui, ó. Tá? Então, a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, vezes 9.802 metros quadrados por segundo ao quadrado, o que dá que a densidade da água é 908 newton por metro cúbico. Tá? E aí, considerando isso aqui, ó, você vai ter que o volume deslocado é 0,018 metro cúbico. Aí você vai calcular o peso específico do bloco, que é o que nós estamos procurando, né? Ó. O peso específico do bloco, que é o que nós procuramos. Então, tu tem a força do bloco, que é a densidade do bloco vezes o volume deslocado, aquela ideia, né? É a mesma coisa, tá? Então, a densidade do bloco é a força do bloco dividido pelo volume deslocado do bloco. Então, o 445 newtons, que é a força do bloco quando está no ar, e 0,18 metros cúbicos, que foi o que a gente calculou, que é o volume deslocado. Portanto, o peso específico do bloco é 24.722 newton por metro cúbico. Beleza, gurizada? Tranquilo até aí, né? Beleza? Vamos para outra agora. Então, vamos para outro problema agora. Nesse outro problema,
nesse exemplo, diz assim, 2.9, da página 51 do Potter. Deseja-se conhecer o peso específico e a densidade de um corpo de composição, tá? Desconhecida. Seu peso no ar é de 200 libras e na água pesa 150 libras. É aquela história de novo, né? Tá certo? Enquanto ele está suspenso no ar, ele pesa 200 libras. Quando ele está na água, 150. Tem alguma coisa que vai modificar isso aí, né? Ó. Tá certo? Então, vejamos. Nesse esquema aqui agora. Ó. Então, partindo do esquema, né? Ó, partindo do esquema. Então, tem o corpo suspenso que depois ele vai estar na água. Tá certo? Bom, o que que acontece aqui, ó? Quando ele está na água, no ar, ele tem uma tensão, 200 libras. Quando ele está na água, tá certo? Ele vai pesar 150 libras. Então, quando aqui, ó, a tensão aqui vai ser 150 libras, né? Ó, 150 libras. O peso aqui, ó, é 200 libras. Agora, quanto é que vale a força de empuxo, então? Né? Quando ele está no ar, ele pesa 200 libras. E quando ele está tá suspenso na água, ele vai ter uma tensão de 150 libras. Então, qual é que vai ser, então, a força de empuxo? Fazendo o somatório aqui, né, para considerar que ele está em equilíbrio, tem que dar zero. Né? Tem que dar zero. Então, para que ele esteja em equilíbrio, tem que dar zero. Tá? Tem que dar zero. Então, a tensão menos a força de empuxo é igual ao peso. Menos o peso é igual a zero. Tá? Menos o peso é igual a zero. Tá? Então, nós partimos dessa expressão aqui. Tá? Muito bem. Então, continuando. Então, a tensão na corda mais a força de empuxo menos o peso igual a zero. Então, a tensão aqui é 150, mais a força de empuxo, menos o peso igual a zero. Fica fácil de ver que 200 libras menos 150 vai dar 50 libras a força de empuxo, né? A força de empuxo vai dar 50 libras. Tá? Como a força de empuxo é igual a densidade vezes o volume deslocado, tá? Então, se eu isolar aqui o volume deslocado, eu vou ter que é a força de empuxo dividido pela densidade da água, específica da água, né? Portanto, o volume é 50 libras dividido por 62,4 libras por pé cúbico. Da tabela aqui, eu vou numa tabela aqui, ó, e encontro essa que eu não tenho aqui, ó, na tabela 1.4, eu vou lá e pego a densidade da água. Eu pego a densidade da água, que é 62,4 libras por pé cúbico. E aí eu tenho condições de fazer essa operação aqui, ó. 50 libras dividido por 62,4 libras por pé cúbico, o que vai dar o volume deslocado, 0,801 pé cúbico.
tá? 0,801 pé cúbico. Ok? Beleza? Bom, o que que pede para nós? Pede para a gente encontrar o peso específico, né? Está pedindo para nós calcular. Ó. Para encontrar o peso específico e a densidade do bloco, fazemos o seguinte. O peso, que é a densidade do bloco, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado. Veja que o peso do bloco, a densidade do bloco vezes a gravidade é igual ao peso específico do bloco, tá? Vezes o volume deslocado, tá? Então, se eu isolar aqui, ó, o peso específico do bloco, vai ser o, o, o peso, né, ou a força do bloco, né, tá? Dividido pelo volume, tá? O peso do bloco, ou a força do bloco, né, dividido pelo volume, tá? Agora, o peso específico do bloco vai ser o quê? 200 libras dividido por 0,801 pés cúbicos. Nós calculamos isso aqui, né? Tá? Nós calculamos isso aqui. Tá? Então, vai ser o peso do bloco dividido pelo volume do bloco. Então, você vai ter que o peso específico do bloco é 249,6 libras por pé cúbico. Então, está atendido essa primeira questão. Tá? Como o peso específico do bloco é a densidade do bloco vezes a gravidade, isolando a densidade do bloco, eu vou ter que a densidade do bloco é o peso específico do bloco dividido pela aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade é 32,2 pés por segundo ao quadrado, então você vai ter que a densidade do bloco é 249,6 libras por pé cúbico dividido por 32,2 pés por segundo ao quadrado. E isso aqui vai me dar que a densidade do bloco é 7,75 slugs por pé cúbico. Beleza, gurizada? Muito bem. E esse, então, era o segundo exercício que a gente tinha. E aí, nós encontramos aqui, né? Por último, a densidade do bloco. Ok? Muito bem. Continuando, então. Vamos para o próximo. No próximo exercício, exemplo 2,18, tá? 2,18, da página 79, do Hibbeler, diz assim: um recipiente de fundo plano de 135 libras, de uma figura 244A, tem 2,5 pés de largura e 6 pés de comprimento. Determine a profundidade que o recipiente flutuará na água. Letra A. Quando ele contém um bloco de 150 libras. E letra B. Quando o bloco é suspenso diretamente abaixo do recipiente. Como na figura, né? Ó. Tem aqui essa figura aqui, A e a figura B. Ó. Aqui o peso, né, ó, do bloco, o bloco está dentro do recipiente. E aqui ele está fora. Será que tem alguma diferença aqui? Ah, considerando que a densidade do aço é 490 libras por pé cúbico. Tá certo? Será que um vai flutuar mais, vai flutuar menos? O que vai acontecer aqui? Ó? Tá certo? Essa distância aqui é maior ou menor do que essa? Vamos ver. É o que nós queremos saber. Tá? Vamos ver o que acontece.
Tá? Então, vamos ver. Quando ele contém o, o bloco de aço, né? Então, quando o bloco de aço está dentro dele. Então, temos aqui o esquema, né? Ó. Temos o esquema aqui. Tá? Então, temos aqui o aço, né? Que temos que considerar aqui, ó. Aqui temos o peso do aço e o peso do recipiente. Tá? O que está nessa, considerado aqui. E o que está mantendo ele suspenso é a força de empuxo que o fluido faz. Tá? Ok? Nós temos os dados aqui, o peso específico do aço é 490 libras por pé cúbico, e que o peso do recipiente é 135 libras. E que o peso do aço, né, do bloco de aço, 150 libras. Tá? Então, aqui você tem as dimensões aqui do bloco, né? Ó. Tem aqui as dimensões do bloco, né? As dimensões do bloco. Tá? Da tabela 1.4, temos que o peso específico da água é 62,4 libras por pé cúbico. Tá? Bom, nesse diagrama de corpo livre, dá para ver que o peso do aço mais o peso do recipiente é igual à força de empuxo, né? E se eu fizer uma soma aqui, tem que dar zero nesse corpo livre. Vamos ver como é que nós fazemos. Ó. Então, é isso que nós fazemos aqui. Ó. Tá, ó. Tem aqui, fazendo o somatório das forças verticais. Então, vai fazer o somatório das forças verticais igual a zero, aqui para ter equilíbrio, né? Então, o peso do aço mais o peso do recipiente menos a força de empuxo tem que ser igual a zero. Tá? E a força de empuxo é o peso específico da água vezes o volume deslocado. E o volume deslocado é a área da base vezes a altura. Então, 2,5 pés vezes 6 pés vezes a distância, né? Que fica aqui é aprofundado, né? Que fica abaixo da superfície. Tá? De maneira que se você substitui lá aqui, ó, cada uma delas aqui, ó, em cada uma dessas questões, aqui, ó, tu vai substituir aqui, ó, vai substituir aqui, e aqui você vai substituir por isso aqui, né, ó. Densidade da água, vezes 2,5 pés, vezes 6 vezes FT, né, 6 pés, vezes a distância, né? Ok? Vezes a distância. Bom, então, o que vai acontecer? Vou dar uma limpadinha na tela aqui, ó. Veja. Desses dois valores aqui, ó, tu vai ter esse valor aqui. Tá? 285 libras. 150 libras, mais 135 libras, 285 libras. 62 vezes 2,5 vezes 6 pés vai dar 936 libras por pé, né? Ó. Lembra que aqui pode simplificar aqui, né? Ó, esse aqui com esse aqui, com esse aqui, e aqui vai ficar 1. Tá? Então, vai ficar libra por pé, vezes a distância, igual a zero. Tá? Agora, isolando D. Então, temos que o D é 285 libras, dividido por 936 libras por pé. Né? Então, libra com libra, vai cortar, vai ficar só pé. Ok? 285 dividido por 936. Então, a distância, né? Ok? É 0,304 pés. Como o calado
o calado, né? Tem aqui, vamos ver se consigo aqui. Então, vamos ver se volta a vida aqui a minha mesinha. Então, vejamos aqui, ó. Tu tem lá que o calado do... Né, ó, o recipiente aqui, né? O recipiente é 1,5 pés, tal. E ele está submerso aqui, né? Ó, vai ficar submerso aqui 0,304, tal. Então, como ele vai ficar? Vai ficar mais para cima, tal. Nessa situação, ele fica mais para cima. Tem o peso aqui, ó. Peso aqui, tal. Então, ele não vai virar, né? Aqui, ó. Não tem a chance dele virar aqui, ó. Transbordar aqui, ou encher de água aqui, ó, virar, é menor. Tá? Então, ele flutua. Tá? Essa que é a ideia. Ele vai ficar flutuando, tal? Vai ficar flutuando. Então, esse cálculo aqui de D vai dizer que ele está flutuando. Tá? Muito bem. Então, continuando. Tá? Continuando. Veja, agora aqui. Para o bloco, letra B, quando o bloco é suspenso diretamente abaixo do recipiente. Então, o que ele está fazendo? Tem o recipiente e tu bota o bloco aqui embaixo, tal. Bota o bloco aqui embaixo. Né? Então, no nosso esquema aqui, ó, então tem o recipiente, a força do recipiente, força de empuxo do recipiente, e tu tem a força de empuxo do aço. Então, aqui, ó, tem um contra o outro aqui, né? Aqui é uma situação e aqui é outra situação. E aqui o recipiente é outra situação. Tá certo? O que você sabe que o volume do aço é o peso do aço dividido pelo peso específico do aço, né? Tá certo? Em outras palavras, aqui a força aqui, né? Isso aqui é uma força, né? Ó, força. A força do aço, do recipiente, né? Desse peso aqui, né? Tá certo? Então, ele pesa 150 libras, ou seja, tem uma força de 150 libras, e ele tem uma densidade, um peso específico, melhor, né? Aqui é peso específico, tá? Peso específico, tá? Tem um peso específico de 490 libras por pé cúbico. Então, o volume do aço deslocado, né? Ó, volume do aço deslocado. Então, volume deslocado. Volume deslocado. É 0,306 pés cúbicos. Tá, pessoal? 0,306 pés cúbicos. Bom, agora é o seguinte aqui, ó. Tá, ó. Vamos ver agora como é que fica ali, né?
Ok, ó. Indo para frente aqui, né? Ó. Então, veja. Fazendo agora o somatório das forças verticais, ó, temos. Então, vou fazer o somatório das forças verticais. É o peso é a força daquele bloco de aço, mais a força do recipiente, menos a força de empuxo do recipiente, menos a força de empuxo do aço. Então, essa aqui me dá a expressão que nós estamos calculando. Bom, como a força de empuxo do recipiente é o peso específico da água, vezes o volume deslocado pelo recipiente, e a força de empuxo do aço é o peso específico da água, vezes o volume de aço deslocado, então nós temos o seguinte aqui, ó, temos a força do bloco de aço, mais a força do recipiente, mais menos a densidade da água, né? Então, daqui para cá, né, ó, substitui aqui, ó, e aqui substitui aqui, tá? De maneira que eu tenho assim, ó, que o volume, que o que nós estamos procurando aqui, ó, é a distância D, né? Aquela distância que nós estávamos propondo. Só um momentinho aí, tá, pessoal? Já volto. Muito bem. Então, dei um tempinho aí para vocês copiar, tá, pessoal? Vamos continuar. Bom, então vejamos aqui, né? Ó, vejamos. Esse valor aqui está aqui, esse aqui está aqui, a força devido ao bloco de aço, a força devido ao recipiente, né? Ó. Agora, a força de empuxo do recipiente, que está aqui, ó, 62,4 libra por pé cúbico, 2,5 pés vezes 6 pés vezes a distância. Agora, para a força de empuxo do aço, ó, então tem aqui o peso específico do aço vezes o volume deslocado do aço que nós já tínhamos calculado. Tá? Eu espero que vocês estejam fazendo as contas aí, tá, pessoal? Aqui dá quanto? Aqui dá 285 libras. Ah, quanto é que dá aqui, ó? Quanto é que dá esse valor aqui, ó? Calcular aí para nós, pessoal. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que vocês acharam aí? Menos 19,09? Quanto? Menos 19,09. Menos 19. Não sei se eu calculei certo. Peraí. Menos 19, vírgula quanto? 0,9. 0,9. Tá, ó, libras, né? Ó, que aqui eu simplifico. 285 menos 19,09, quanto é que dá? Tem que dar isso aqui. Tá? Tem que dar isso aqui. Deu isso aqui? Fechou. Fechou? Bom, então,
265,9 libras menos 936 libras por pé, vezes aquela distância, né? Que aqui, só para lembrar vocês, ó. Aqui, ó. Ah, o que tu está calculando aqui, ó? Ah, ó. Está calculando aqui, ó. Ó, considerando que que ele está abaixo da água aqui, ó. O que tu está calculando aqui, ó, é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. O D, esse D aqui, ó. Tá? Ok? Tranquilo? Ó. Então, tu vai isolar o D aqui, ó. Então, vai ficar 265,9 libras dividido por 936 libras por pé, que vai só sobrar pé, né? Ó. Então, você vai ter uma distância aqui, ó, D, que vai dar um indicativo se ele vai flutuar ou não. Tá? Vai ser esse que vai ser o indicativo, tá? Vai ser esse o indicativo. Se ele vai flutuar ou não vai flutuar. Tá? Ok? É isso que tu vai calcular aí. Tá? Então, quanto é que dá para vocês aí? Vai dar esse valor aqui? 0,284. Sim, professor, sei. Veja que aqui até menor essa distância aqui, né? Até menor. Veja então aqui, ó, que o peso está aqui, ó. Tá certo? Como essa altura aqui, ó, é 1,5, né? 1,5, tá? Ó. Então a tendência não é girar aqui, né? Ó. Não é girar, não é entrar água aqui, né? Ó. Tá certo? Ele fica bem acima do nível, da linha de superfície, né? Tá certo? Então a tendência é ele não girar, tá bom? Então ele vai flutuar. Essa que é a ideia, tá? Vai flutuar. Muito bem. Vamos para frente. Ó, temos mais um exercício aqui, ó. Mais um exercício. Então vejamos. Então, ó, neste exemplo, 3.11, da página 100 do Yunus, diz assim: a perda de peso de um objeto na água de mar, né? De água, objeto na água do mar. Tá? Ó, na água do mar. Então, hoje essa coisinha aqui não está me ajudando aqui. Vamos lá. Então, perda de peso de um objeto na água do mar. Na água do mar aqui, né? Um guincho é usado para baixar pesos no mar. A densidade do mar, da água do mar, é 1.025 kg por metro cúbico. Para um objeto de construção submarina, figura 3.646, determine a tensão no cabo do guincho devido a um bloco de concreto retangular de 0,4 metro por 0,4 metro por 3 metros. Né? A densidade do bloco é 2.300 kg por metro cúbico. Quando ele é, letra A, suspenso no ar, e letra B, completamente imerso na água. Ah, então ele quer que a gente calcule qual é que é o peso quando está suspenso no ar e quando está completamente imerso na água. Tá? Então, vamos fazer aí. Não é difícil, tá? É simples. Tá? Vamos lá.
Então, continuando. Então, partindo do esquema aqui, né? Ó, considerando quando ele está suspenso no ar, vamos fazer o somatório aqui, ó, das forças na direção vertical, né? Em Y, né? Então, é a força da tensão no ar, tá? Menos o peso, tem que dar igual a zero. Ora, então a força de tensão no ar, do cabo aqui, né? Ó, suspenso no ar, é igual ao peso do corpo. Não tem nada, o ar não vai alterar nada, né? Porque a gravidade do ar, né? O peso específico do ar não vai contar aqui. Então, o peso aqui, ó, é o peso específico do bloco, tá? Aqui é o peso do bloco de concreto, ó. Bloco de concreto. Ok? Ó. Então, como a gama vezes G é igual ao peso específico, né? Ó, vezes o volume deslocado, tá? Então, a força do bloco, que é a densidade do concreto vezes a gravidade vezes o volume, então tu vai ter aqui, ó, que a força da tensão no, no cabo é igual, né? Ó, é igual, tá? Ó, o peso específico, a densidade do concreto vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deslocado, que é o próprio volume do bloco, né? É o próprio volume do bloco, tá? O próprio volume do bloco. Então, a densidade do concreto, que é 2.300 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o volume do bloco, 0,48 metros cúbicos, multiplicando tudo aqui, né? Tá vendo? Multiplicando tudo aqui, ó. O que que você vai ter aqui, ó? Aqui tu vai simplificar, ó, tá? Vai dar quilograma vezes metro, que vai dar newton. Quilograma metro por segundo dá newton, né? Ó, tá? Se eu tenho assim, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso aqui é igual a newton, tá? Que é o que está aqui. Então, a força de tensão no cabo, se ele estiver no ar, suspenso no ar, é 10.800 newton, ou seja, 10,8 kilonewtons. Tá? Ok? Vamos fazendo as contas aí, tá, pessoal? Vamos fazendo as contas aí, vamos multiplicando, vamos fazendo essas operações aí para nós. Aí. Tá? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Bora para o próximo letra. Letra B. Agora, aqui na letra B, o que está querendo que a gente faça? Completamente imerso na água. Quanto é que vai ser o peso, a força do cabo, se ele estiver completamente imerso na água? Ah, então, agora aqui, ó, veja. Agora aqui tu tem, ó, a tensão no cabo quando ele estiver na água. Aí tu tem o peso do bloco e tem a força de sustentação aqui, né? Que é a força de empuxo aqui, né? A força de empuxo. Tá? Então, a força de tensão mais a força de empuxo, então, o que que acontece aqui? A tensão no cabo mais a força do líquido para suspender o bloco é igual ao próprio peso do bloco. Essa que é a ideia aqui. Isso aqui, a soma aqui, ó, dá zero, para ele ficar em equilíbrio, né? Equilíbrio entre as forças, né? Equilíbrio. Né? Equilíbrio. Equilíbrio. Né? 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 Equilíbrio.
Tá? Então, a força de empuxo é o quê? A densidade da água do mar vezes o volume deslocado. É a ideia de Newton, né? De Arquimedes. Tá certo? Que é a segunda lei de Arquimedes, que a força de empuxo é igual ao volume deslocado. Tá? Ok? Bom, como a densidade, o peso específico da água do mar é igual à densidade da água do mar vezes a aceleração da gravidade, então a força de empuxo fica assim, ó. A densidade vezes a de gravidade vezes o volume deslocado. Tá? Bom, a densidade da água do mar é 1.025 kg por metro cúbico. A ação da gravidade, né, a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o volume do bloco, 0,48 metros cúbicos. Né? 0,48 metros cúbicos. Então, 1.025 vezes 9,81 vezes 0,48, quanto é que dá para vocês aí, pessoal? Fazem as contas para nós aí. Quanto é que dá? Dá isso aqui mesmo? Fecha para vocês aí? 4.826,5. Quanto? 4.826. 52. 4.826. Isso aí. Vírgula 52. 52. Bom, aí, ó, a força de empuxo, né, ó, em quilonewtons, para colocar, né, dá para dizer, ó, 4,8 quilonewtons, né? Tá certo? 4,82, né? 4,82. Aqui tá aproximado, tá? 4,826 quilonewtons. Tá? Vamos corrigir isso aí, né? Não faz sentido nós deixar assim. Vamos lá. Quatro mil oitocentos e vinte e 26, né? Tem uma vírgula aqui? Com 52, professor. 52,52. Tá? Bom, aqui dá o quê? 4.826. Tá bom também, né? Também não vamos querer tanta precisão aí, né? Kilonewton. Bom, então aqui, ó, 4.004,86. E aqui vai dar o quê? 5, quanto? 5,800, 997, eu acho que dá. Quanto é que dá para vocês aí? 10,8 menos 4.826. 5,97. Quanto? 5,97. 5,97. 4, né? Isso. 4. Bom, o fato aqui, tá, pessoal? O que que acontece aqui, ó? O que que tu observa aqui, ó? Que de 10,8 para 5,97 é praticamente a metade, né? Então, a tensão na corda diminuiu por causa da força do empuxo do fluido, né? Tá certo? Essa que é a conclusão aqui que nós queremos, ó. Se o bloco estiver no ar, né? Ele
vai pesar mais, vai ter que ter um cabo que vai ter que suportar uma tensão maior. Não é que o que vai pesar mais, o cabo vai ter que suportar uma tensão maior, tá certo? Do que se ele estiver na água. E dá para ter essa ideia, né? Se você tem qualquer objeto que está na água, você tem essa sensação de que ele é mais leve. Não é mesmo? Tu vai no mar e daí tu fica lá boiando, né? É porque tu tem a força de empuxo que está te mantendo flutuando ali, né? Tá certo? Está flutuando por causa da força de empuxo. Ok? Então, tem essa coisa boa aí, né? Tem essa coisa boa. Tá? Então, tu tá ali flutuando. Tá? Tá flutuando. Vamos para frente? Vamos ver. Vamos ver se tem mais um exercício aqui. Ó, agora tem um exercício genérico aqui, né? Tem um exercício genérico. Tá? Tem um exercício genérico aqui, né? Então, ó, nesse exemplo, 2 de 12, da página 88, Frank White, tem assim, uma barcaça tem uma seção transversal, A, retangular de largura 2L, e uma altura de calado H, como mostra a figura E212. Determine, letra A, a altura metacêntrica para um pequeno ângulo de inclinação. Letra B, o intervalo da razão L sobre H para a qual a barcaça está estaticamente estável. Se G estiver exatamente sobre a linha d'água, como mostra a figura. Então, aqui, ó, tu tem o que? O centro de gravidade exatamente sobre a linha d'água, né? Ó, na linha d'água aqui, ó. Ok? Na linha d'água. E aí, naturalmente, vai querer o quê? Quer que a gente entenda aqui, ó, essa relação L sobre H, para ver se a barcaça ela vai virar ou não, né? Se ela vai estar estável ou não. Ah, e a altura metacêntrica, tá? Altura metacêntrica. Bom, já vou explicar o que significa isso, tá? Bom, continuando. Então, vejamos. Partindo do esquema aqui, né? Partindo do esquema. Então, eu tenho aqui a barcaça, ela está afundada aqui, ó, de maneira que o G aqui, ó, o centro de gravidade, está exatamente na linha d'água aqui, ó. Está na linha d'água. Está na linha d'água. Bom, então vejamos. Tu tem aqui essa distância H, né, essa altura H, né? Essa distância aqui do centro da barcaça até aqui é L. Do centro da barcaça até o lado esquerdo também é L. Então, naturalmente que essa distância aqui, ó, vai dar 2L, já pela própria análise aqui do que a gente está vendo. Tá? Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Veja. A altura metacêntrica para um pequeno ângulo de inclinação. Metacêntrica é quando eu levo em consideração o cálculo, né, do momento de inércia
Ah, então, é isso que nós temos que calcular aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente calcula o momento de inércia, tá? Para calcular o centro de gravidade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos considerando aqui, ó, altura metacêntrica para um pequeno ângulo de inclinação. Então, B é o comprimento normal do papel ao papel. Letra B, área da base na linha d'água, né? Normal ao papel. No caso aqui, se eu estou fazendo o esquema aqui, né? No papel. Então, a área 2 vezes a L vezes B, que é a área da base da linha d'água, tá? Que está colocado lá. E o momento de inércia é B, 2L na terceira sobre 12. É o momento de inércia relativo ao eixo de inclinação O. Tá? Então, o volume do corpo submerso é 2 vezes L vezes B vezes H, aquelas medidas que é dado lá no problema, tá? Ó. Então, para cálculo desse momento de inércia, a gente leva em consideração, tá, pessoal? Essas expressões aqui, ó, que é dado numa tabela, isso aí. Tá? Quando eu apresentar as superfícies submersas, a gente lá é que vai estar essa equação lá, tá? Essas expressões aí. Eu não queria adiantar isso, tá? Mas, enfim, que esse problema apareceu agora aqui, né? Então, esse metacentro é o momento de inércia, dividido pelo volume submerso, menos o centro de gravidade. Tá? Então, o centro de gravidade está nesse ponto aqui, ó, da altura, né, sobre 2. Tá? O G é aqui, ó, a gravidade. Tá? Então, o cálculo do metacêntrico é 8BL na terceira sobre 12, dividido por 2LBH, menos H sobre 2. Então, o metacentro aqui é L ao quadrado sobre 3H, menos H sobre 2. Então, esse é o metacentro calculado para esse pequeno ângulo de inclinação, tá? Bom, continuando. Letra B. Letra B. Ó, letra B, o intervalo da razão L sobre H para a qual a barcaça está estaticamente estável, se G estiver exatamente sobre a linha d'água. Essa que é a questão, né? Então, a barcaça pode ser estável somente se, né, ó, se a altura metacêntrica, o metacêntrico, for L ao quadrado sobre 3H, menos H sobre 2. E isso tem que ser maior que zero. Essa que é a relação que importa. Ah, é uma relação. Então, L ao quadrado sobre 3H menos H sobre 2 tem que ser maior que zero. L ao quadrado sobre 3H maior que H sobre 2. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu isolar aqui, ó, fazendo esse cálculo aqui, ó, tá, ó, esse H vai para lá, né, multiplicando, vai ficar 3H sobre 2. Tá certo? Ó? Então, L ao quadrado é igual a 3H sobre 3H ao quadrado sobre 2, dividido aqui, né, ó, vai ter 3 dividido por 2, vai dar 1,5H ao quadrado. L ao quadrado é maior que 1 meio, 1,5H ao quadrado. L maior que 1,225H. Ou 2L igual, maior que 2,45H. Tá, então, tem que ter essa relação aqui, né? O 2L tem que ser maior que 2 vezes o H. Tá, então, vamos voltar lá para a figura. Vamos voltar para a figura. Vamos voltar para a figura. Ó. Para que haja estabilidade, para que seja estável aqui, né? Para que seja estável. Para que seja estável. Para que seja estável,
Né? Para que seja estável, você tem que ser, ó, 2L tem que ser maior que 2,45H. Ou seja, esse valor aqui, ó, 2L, tem que ser maior que 2 vezes esse valor aqui, ó. Tá? Então, digamos, se você tem que L vale 20 menor, né? Vamos botar menor. Vamos botar aqui, se a barcaça tiver 5 metros de 2L for 5 metros, o H, né, ó, vai ser quanto aqui, ó? Né? Então, tu vai ter que ter assim, ó, 5 metros maior que 2,45H. Portanto, H vai ter que ser 5 metros dividido por 2,45. Né? Então, o H vai ter que dar o quê aqui? Vai ter que ser 5 dividido por 2,45. Quanto é que dá aí para nós? Faz a conta para nós, por favor, aí. 2,04. 2,04. Isso. 2,04 metros. Então, se aqui dá 2 metros, 5 metros, tal, o H tem que dar essa altura aqui entre o centro de gravidade, tal, e o fundo aqui da barcaça, tem que dar 2,04 metros, ok? Senão ele vai virar, senão ele não vai ficar estável. Aí essa que é a moral aqui desse problema, tá? Que é calcular essa relação aqui, né? Que a barcaça tem que dar, se for uma barca 2L, maior que 2,45. Tem que ser maior do que essa relação aí. Senão, tu não vai ter uma barcaça estável. Essa que é a ideia aqui desse problema, tá? Beleza, gurizada? Muito bem. Acho que era isso. Tá? Acho que era isso. Tá, pessoal? A matéria vai até aqui, da prova, tá? Não tem mais matéria que isso. Ok? Naturalmente que a semana que vem eu vou dar matéria nova, tá? Mas eu já vou estar com a prova já disponibilizada para vocês e vocês já vão ir fazendo. Certo? Então, não vai ter problema nenhum, tá? Vocês vão estar, com certeza, esse fim de semana já envio a prova para vocês, tá? E já vocês vão resolvendo. Ok? Daí, nos dias 18, eu acho que a gente combinou, né? É isso? 18? 2 semanas? 3? 27, depois 27, depois 4, dia 18, né? Então, dia 18, vocês vão ter que me entregar a prova, tá? Mas antes disso, então, a gente vai dar aula para vocês, tudo normal, tá? E vocês vão me entregar dia 18. Aí, dia 18, eu fico aqui só para receber a prova de vocês e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham para a solução. Tranquilo? Beleza, gurizada? Vão assistindo os vídeos aí, normal, tal.
Se vocês perderam alguma aula, agora podem, nesse período, vocês podem ver de novo, tá? Tranquilamente. Bom, então, ficamos assim, pessoal. Então, até o fim de semana eu mando a prova para vocês aí, tá? Eu queria primeiro concluir aqui essa parte da matéria para depois enviar a prova, tá? Então, tá bom. Ficamos assim, então. Beleza? Desejo a vocês, então, boa semana e nos vemos terça-feira. Feito, professor. Obrigado. Valeu, Cássio. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Ingrid. Tudo de bom para ti. Obrigado aí, professor. Tchau, pessoal. Até, Yara. Até mais.